Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Lembrando que este vídeo é um oferecimento de Nuve Energia. Com a Nuve você só ganha, porque você pode ganhar uma camisa, você pode não, você vai ganhar uma camisa oficial do Esquadrão de Aço se fizer o cadastro utilizando o cupom SOUBAHIA. E lá no aplicativo da Nuve você ainda consegue ver os planos. Se você tem até é, gasta mais de R$ 200 na sua conta de energia, você tem até 25% de desconto na mesma, tá? A Nuve tem fazendas com placas solares, que são as placas fotovoltaicas, né? E essas placas geram créditos de energia e a Nuve diretamente com a Coelba faz com que você tenha o desconto na sua conta. Então não perde tempo, aproveita, baixa o aplicativo da Nuve, o Nuve App e usa o cupom SOUBAHIA para ganhar sua camisa do Esquadrão de Aço. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre estatística. O Bahia, gente, agora com as definições aí de Copa do Brasil, Intercontinental e tudo mais, fechou a temporada como o time brasileiro com mais jogos no ano. E aí eu sempre pondero, sempre chamo atenção para isso. A intenção de levantar esse tipo de dado de estatística, que é um fato, né? É um dado, é uma estatística, é um fato. Não é gerar vitimismo ou de alguma maneira usar isso como uma desculpa para uma queda de performance ao longo da temporada. É justamente para poder fazer uma crítica construtiva, que eu fiz ao longo do ano e que eu reitero agora ao final da temporada, em relação a jogar com um elenco curto. E não é um elenco curto de maneira geral, analisando o cenário macro. É um elenco curto para a realidade do Bahia. Ter 2 jogadores de cada posição à disposição para uma temporada de 80 jogos, será que é o suficiente? É um tipo de situação que a gente tem que analisar. Fechamos a temporada com Pulga machucado, fechamos assim, ele terminou a temporada titular, mas ele ficou fora pelo menos 3, 4 meses por conta de lesão. Caio Alexandre, Ademir, peças cruciais para o nosso time, peças importantíssimas para o nosso time. Então, é importante demais nas próximas temporadas planejar os seus passos, sabendo aonde você quer e pode chegar, onde você ambiciona, deseja chegar. O Bahia fez 80 jogos no ano. Será que o Bahia se preparou para poder fazer 80 jogos no ano? Eu acho que esse elenco, esse plantel, em termos de qualidade, tinha potencial para ir mais além, para ir mais distante. Mas se esbarrou em diversos casos, diversas situações, em problemas físicos, em problemas fisiológicos. Então é algo que precisa de ênfase, de destaque, e é por isso que eu faço questão de trazer aqui. A galera da CBahia.com falou: o Bahia encerrou a temporada de 2025 com uma marca de destaque. O Tricolor de Aço foi o time brasileiro com o maior número de jogos disputados. O Esquadrão entrou em campo com impressionantes 80 oportunidades ao longo do ano, somando compromissos por 6 torneios diferentes: Baianão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Em termos de resultados, o clube registrou 2 títulos, 41 triunfos, 19 empates e 20 derrotas, alcançando um aproveitamento de 59,1% no somatório das 80 partidas oficiais. O Fluminense, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes e da Copa do Brasil, e o Flamengo, campeão da Libertadores e que disputa a final do Intercontinental nesta quarta, completam o top 3, com 79 jogos e 77 jogos, respectivamente, atrás do Tricolor. Então, estamos falando de um time que chegou à final da Libertadores, foi campeão da Libertadores, está no Intercontinental, e estamos falando de outro time que também jogou o Mundial, né? Super Mundial de Clubes no meio do ano. Estamos falando de um time como o Fluminense, que chegou à semifinal da Copa do Brasil e que também jogou o Super Mundial de Clubes, tá? O número de partidas poderia ter sido maior caso o Bahia tivesse avançado na Libertadores ou pelo menos conseguiram passar de fase da fase de repescagem da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Esquadrão também teve a chance de chegar à semifinal, mas perdeu nos quartos para o Fluminense. Em 4 jogos, o Bahia optou por mandar a campo uma equipe alternativa, né? Os 3 compromissos do Baiano, o time foi formado para o Atlético do Sub-20, enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada lá na Espanha. O time jovem também foi utilizado em uma partida da Copa do Nordeste contra o Confiança, quando a classificação já estava
garantida, tá? Então tá aí o panorama dessa temporada completamente insana do Bahia, em que o planejamento deveria ter sido feito de maneira mais estratégica e inteligente. Outro dado, outra estatística, essa aqui exaltando, né, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, é a respeito, meus amigos, do número de dribles. O Bahia foi um time que mostrou qualidade ao longo da temporada, mas foi pouco imprevisível, né? E um ponto importante dessa imprevisibilidade são as iniciativas individuais de drible, de improviso e tudo mais, né? E o Bahia se consolidou como o time mais driblador do Brasileirão e tem 2 jogadores no top 5. Né? O Bahia é o time que mais driblou e tem Ademir e Pulga aí com 1.6 dribles por jogo e 1.5 dribles por jogo nessa temporada, de acordo com dados divulgados aí pelo SofaScore. O Bahia teve aí coletivamente uma média de 9.7 dribles certos por partida, superando times com ataques mais poderosos, como o Flamengo 8,4, Palmeiras 7,8 e Cruzeiro 7,7. A liderança do Bahia no quesito drible não se limitou ao coletivo. O estilo agressivo do time, especialmente pelos lados do campo, impressionou o desempenho individual de peças-chave no elenco. 2 atletas que se destacaram foram justamente Ademir e Pulga. Além disso, o Bahia foi o único time com 2 jogadores no top 10 dos mais dribladores. Então tá aí destaque. A gente tem coisa boa, tem que matar mais as jogadas e se proteger defensivamente. A construção e a capacidade do 1 contra 1 temos bem. Podemos melhorar? Sim, sempre podemos, mas temos bem. É ter solidez e ter frieza para definir as jogadas com mais qualidade, com mais competência. É esse o resumo. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, gente, é para a declaração do BAP, presidente do Flamengo, a respeito da questão envolvendo a SAF e os impostos personalizados e tudo mais. Nosso querido Beren Tanner, lá no Twitter, chegou a falar sobre isso. Flamengo trabalha nos bastidores contra as SAFs. A votação da proposta da Câmara que pode aumentar o imposto das SAFs de 5% para 8,5% é fruto de uma articulação de clubes que permanece como associação, em especial o Flamengo, cujo presidente BAP trabalhou junto a alguns deputados para que esse aumento aconteça. O aumento foi incluído no parecer do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, relator da proposta que regulamenta o Comitê Gestor do IBS, novo imposto criado pela reforma tributária. O movimento partiu da bancada alinhada ao Flamengo, a pedido direto de BAP para reequilibrar a disputa com as SAFs. Na prática, é uma reação, entre aspas, dos clubes associativos ao avanço das SAFs. A proposta é criticada por alguns clubes brasileiros que se manifestaram contra o aumento da carga tributária após o Senado definir a alíquota de 5%. Entre eles, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Curitiba, Cuiabá e América Mineira, além da Liga Forte União e LFU, em sintonia com os clubes. Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, líder do PL, apresentou emendas e destaques para manter os 5%. O clube está de olho na final contra o PSG e na votação em Brasília. Inacreditável, né? Inacreditável. É o que o Belitene comentou, que eu tinha dito aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui na tela. Quando eu digo que o Flamengo está desesperado com o Bahia, vocês já acham que é bait. Tá aí a prova. O Flamengo está se cagando de medo do que o Bahia pode fazer nos próximos anos. Eles sabem que a farra deles está acabando. A dinastia do futebol brasileiro será do Bahia. E parece absurdo, mas não é. Isso que o Belitane está falando aí, né? A projeção do nível de investimento do City Futebol Group ao longo dos próximos anos realmente é algo que tende a gerar impacto e mudar a lógica de mercado do futebol brasileiro, né? Todo mundo que conhece futebol e sabe que, de certa maneira, o nível de poderio financeiro acaba moldando os próximos passos, sobretudo quando isso acontece de maneira responsável, inteligente, estratégica, né? Sabe que a tendência é que mude a lógica de mercado. Então é bizarro, assim, eles, BAP principalmente, né? Mas em nome do Flamengo, estão preocupados não só apenas em fazer a sua parte, mas em tentar diminuir, desvalorizar, tirar a força dos outros para poder continuar tendo relevância e estabelecer um processo hegemônico. E isso é ridículo, é bizarro, é covarde, denota medo, denota temor, mas denota, sobretudo, como eu disse, covardia. Então vamos ver aí qual vai ser a decisão do Senado. Tomara que os impostos continuem normais, mas eu acho que se aumentar, as coisas vão seguir do jeito que estão. Tudo que é feito no Bahia é feito de maneira equilibrada, saudável, inteligente. Vamos ver aí no que vai dar. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?